diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Deus, lemos a sua palavra. Eu quero que o Senhor venha falar no nosso coração nesta noite, meu Deus. Trabalha conosco, porque nos entregamos na tua presença, no nome de Jesus, amém. Pode assentar-se, pode sentar-se. Glória a Deus. Igreja, né? Igreja. Essa palavra que Jesus estava conversando com Pedro, né? Com Pedro, falando sobre a igreja, falando da autoridade da igreja. Olha, Pedro, tu és Pedro, mas sobre esta pedra, falando dele mesmo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, amados, nós estamos aqui nessa caminhada, né? Nessa caminhada de fé, né? Anos aqui servindo a Deus, servindo ao Senhor. Essas portas foram abertas, são décadas, né? Décadas, são 27 anos, não é pouco não. E nesse tempo todo, quantas lutas, quantas batalhas nós tivemos, né? Em que o diabo realmente quis parar essa obra. Mas nesta autoridade que Jesus nos deu, que deu para Pedro, na verdade ali, o Senhor estava trabalhando através de Pedro, falando dele, mas falando de nós, da autoridade que nós temos no nome de Jesus. E ele diz ainda: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra ha sido ligado nos céus. Olha que coisa linda. E o que desligares na terra ha sido desligado nos céus. Então é autoridade no nome de Jesus. Nesta autoridade nós vamos seguindo, nesta autoridade nós vamos vencendo, e a vitória é nossa no nome de Jesus. Coisa tremenda, quantas coisas a gente já viu. E o Michael, né, estava falando quanta gente né, foi abençoada. Se a gente fosse ver realmente através do nosso livro de ata das pessoas que memblaram aqui, nós teríamos que ter uns 4 espaços desses, não é? Muita gente realmente passou. Nossa igreja é uma igreja de imigrantes. Agora mesmo, algumas famílias foram embora, não é? Mas tempos atrás cheguei no Brasil, estava em Curitiba, e a gente sempre reúne lá com as pessoas, com os irmãos da igreja. Meu irmão que é daqui, o Michael conheceu o Sergei, lembra do Sergei? O Sergei, ele sempre faz um barulho quando a gente chega lá: pastor, vamos reunir as pessoas aqui da igreja, que era lá da igreja de Newark e tal. Eu falei, vamos. Eles sempre fazem isso quando a gente chega lá. Gente, nós chegamos, eu com a minha esposa, reunimos numa pizzaria, tinha mais de 30 pessoas. E eles até brincaram, falaram: o pastor está vindo para cá, a gente está abrindo a igreja aqui quadrangular e tal, porque tinha de tudo lá, tinha músico, tinha tudo, diácono, diaconisa, tinha tudo. E o pessoal: é mesmo? Ficaram naquela mentirinha, né? Mas diz: não, é brincadeira, a gente só quer reunir aqui. Nós reunimos umas 30 pessoas daqui, olha que coisa. Estão tudo lá na igreja quadrangular, lá de Curitiba. Mas gente que aceitou Jesus aqui, pessoas que vieram para cá, não serviam a Jesus e estão servindo. Então, na verdade, a mensagem, né, o fruto, as coisas acontecem que a gente nem imagina o que Deus está fazendo, a proporção que isso leva, não é? Abrimos igreja no Ceará, estamos agora com o trabalho em Moçambique, a construção de uma igreja lá. Esses tempos atrás estava numa conferência em Connecticut. Eu estava de boa, sentado assim, vendo o pastor falar e tal. A conferência que faz lá, anual, que a gente foi agora a última vez, com o Manuel, a Flávia, pastor Rubens, pastor Fernanda, mais alguém? Ali e o Arlen.
Fomos lá, eu estava sentado assim, alguém batendo na minha costa, pastor, pastor. Eu olhei e falei, não lembrava. Você lembra de mim? Não. Vocês lembram que nós estávamos muito numa pior, e vocês pagaram a nossa luz. Olha, falei, é mesmo? Você vê, encontrei com ela lá numa conferência, a gente nem sabe das coisas que acontecem. Então, quanta coisa aconteceu, e a gente começa a analisar quanta obra foi feita. E eu abri espaço aqui para testemunho, mas gente, aqui tem muita gente que dá testemunho, que tem testemunho forte demais. Forte demais. Quando eu olho para a Evelise, eu louvo a Deus pela vida da Evelise, né, que hoje lidera a juventude, mas que tem um testemunho muito forte aqui nessa igreja. De anos. Quanto tempo está aqui, Evelise? A idade da Radassa, né? Só perguntar quantos anos tem a Radassa. 17 anos. Então, assim, testemunhos fortes, pastora Liz e outros, né? A própria Débora, né? Casamento que Deus fez no casamento deles. Obra tremenda que vai acontecendo, que o Senhor vai trabalhando. Então, Deus vai sendo fiel, né? O Senhor nos dá autoridade de vencedor. E nós vamos vencendo essa parada, né? Essa batalha, essa missão que o Senhor nos confiou. Amém, gente? Eu, né, sou suspeito de falar, porque nós temos um povo muito abençoado, uma liderança abençoada, desde criança, né? Então o Ministério Infantil está ali lá atrás, o Ministério Infantil, juniores, juventude, uma juventude que a cada dia Deus está fazendo. Temos jovens abençoados. Esses dias atrás, conversando com o Renato, né? Da Mantena, que se membrou agora esses dias aqui com a gente, falou, pastor, admiro muito a juventude, a Wanda, como pregou esses dias, Radassa, falando assim, né? Eu falei, pois é, os jovens aqui podem tomar conta da igreja sem problema nenhum. Temos jovens pregadores aqui da palavra de Deus, olha que coisa linda. E tudo isso são frutos de uma obra, de um trabalho que nós temos feito, e que o Senhor tem sido glorificado neste lugar. Diga glória a Jesus. Gente, que coisa linda, coisa linda. Eu sou muito, sempre o lugar que eu vou dizer, tem uma juventude, tem uma, né, as mulheres, os homens, temos crianças, uma igreja abençoada, juniores, né, fazendo um trabalho maravilhoso nesse ano que passou. Então, gente, eu só tenho que agradecer a Deus. Você está grato a Deus, sim ou não? Deixa eu terminar essa mensagem falando de algumas coisas que tem na igreja. Algumas coisas que tem na igreja. Isso é nessa igreja, em toda a igreja. Porque na verdade a igreja parece que só muda de placa, né? Mas é meio parecido. Cada um tem o seu jeito de ser, não é? Cada um tem um jeito, né? Na verdade a igreja é cara do pastor, né? Tempos atrás disse, pastor, você tem que ser um pouquinho mais. Hoje eu estou meio chique aqui, né? Porque é o aniversário da igreja, né? Me vestiram um terno aqui, não gostei muito, mas tá bom. Não é muito meu estilo, né? Mas cada um tem seu jeito de ser, não é? Uns têm um pastor mais chique, outros mais humilde, mais simples, outros não é pastor Gonzaga. Cada igreja tem seu jeito, e é a cara do pastor. Não é? Alguém diz, pastor, você tem que ser um pouquinho mais chique, né, e tal. Falou, gente, se você quiser um pastor mais chique, você tem que mudar de igreja, porque eu sou assim do jeito que eu sou mesmo, não é? É assim que eu sou, não tem como mudar, não é? E amém. Mas tem uma coisa que tem toda a igreja tem. Eu vou ler uma palavra com vocês, aliás, eu acho que talvez nem vou ler, vou apenas discorrer a palavra para a gente não ganhar tempo. Mas uns 15, 20 minutos eu encerro isso aqui. No capítulo 2 de Marcos, fala de uma passagem muito linda. Aliás, é uma passagem favorita minha, não é? Livro de Marcos, capítulo 2. Amém? Diz, depois disso, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, e muitos afluíam para ali,
tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra de Deus. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vamos começar por ali, depois a gente dá seguimento. Olha, gente, nós vemos aqui essa passagem do paralítico de Cafarnaum, né? Tantas lições aqui em cima desse texto. Já preguei, já ouvi mensagem diferente, tantas mensagens, mas tem umas mensagens interessantes. Por exemplo, a primeira coisa que tem em toda a igreja é necessidades. Necessidades. Todo lugar tem necessidade. Igreja é o lugar de você ir buscar a sua necessidade. É ou não é? Alguém diz que igreja é um hospital. Alguém já me falou que igreja é um hospício. E não é muito diferente. Tem uns caras meio loucos mesmo, né? Inclusive a gente que prega essa palavra, que crê em milagre, o pessoal chama a gente de louco, não é? Mas diz que igreja é um hospital. Aliás, igreja é um lugar muito especial para a gente ir buscar as nossas necessidades. E eu digo isso com experiência, porque se não tivesse a igreja nesta cidade, não sei o que tinha acontecido comigo. Porque você chega nos Estados Unidos, não é? Você chega nos Estados Unidos e você vai buscar onde? Igreja. Igreja é um lugar muito especial para você chegar, não é? Você sai, eu às vezes digo, né, que a pessoa sai do Brasil, chega aqui nos Estados Unidos, mesma coisa, um cachorrinho que caiu da mudança, né? Não é mudança, não. Os jovens não sabem disso, não é? Mas lá no Brasil tinha aqueles caminhãozão, né? Mas tinha um cachorrinho lá dentro da mudança. O cachorrinho cai, fica perdido, né? Fica perdido. É igualzinho a gente, chega aqui perdidinho, né? O pastor Rubens, por exemplo, disse que ia desembarcar em Nova York e ia buscar trabalho em Nova York. Sabe o que ele ia conseguir? Não conhecendo ninguém, desembarcar em Nova York e buscar trabalho em Nova York, não ia conseguir. Graças a Deus que ele achou a gente aqui, né? Mas então, quando a gente acha uma igreja, gente, é o melhor lugar, porque ali você faz conexão, ali você já, né, um já arruma serviço para o outro e tal, aquela coisa. Igreja é um excelente lugar para você buscar necessidades, principalmente para nós, imigrantes. É ou não é, gente? Estava conversando com o Rony, lembro quando eles chegaram, né, o casal aqui do cantinho, lembro quando eles chegaram, nós se encontramos numa casa, num GP, numa célula. Eles estavam ali na casa e tal, e vieram para a igreja. Quanto tempo já faz, Rony, isso daqui? 4 anos? Então 4 anos a gente se conheceu na casa e tal ali, e já acharam a igreja e deu conexão, e estão aí na bênção. E é assim. Agora, também um excelente lugar para buscar cura. Pessoas que precisam ser curadas. Caso da Laura. Quanta gente orou aqui pedindo a cura dela. Quanta gente está orando pedindo a cura da mãe da Andressa, por exemplo, da Nilvinha, não é? Que precisa de cura. Quanta gente orou pedindo a cura da Vânia, que eu tive com ela no hospital, está bem demais, muito bem. Não é? Ela aguarda uma segunda cirurgia para colocar de novo a tampa lá na cabeça, um tampão aqui que tiraram dela, não é? E ficou com AVC, é isso? Ficou com AVC desde as 10, 11 horas da noite até 4 do outro dia, e não morreu? Deitada dentro de casa com AVC? É um milagre, e está bem. Essa semana estivemos conversando com ela lá no hospital. Então, igreja é o lugar para nós alcançarmos as necessidades. E aqui Deus abençoa. Deus abençoa. Ainda que tenha coisas impossíveis,
que para o homem parece impossível, mas nós já presenciamos aqui o impossível se tornar possível. Porque tudo é possível, disse Jesus, aquele que crer. Tudo é possível aquele que crer. O Senhor, Ele é o dono disso aqui, é o Senhor da igreja. Nós não servimos a um Deus morto, mas um Deus vivo. É por isso que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o dono da igreja, o Senhor da igreja, se chama Jesus Cristo. Ele é o Senhor dos senhores. Igreja é um lugar especial para alcançar a necessidade da família. Quantos casamentos que estavam acabando, estavam terminando, e a gente lutou, e hoje estão aí muito bem, casados. O caso da Débora, não é, Débora? Ela já testemunharam aqui, o casamento estava desfazendo, mas Deus deu a volta por cima. Tempos atrás, ainda lá da Marquete, né? Chegou uma mulher e disse: olha, pastor, meu marido está indo embora de casa, está com a mala prontinha. Eu falei: dá o telefone dele, porque ele não vinha muito na igreja. Deixa eu ligar para ele. Liguei, falei: ó, não vai embora ainda enquanto a gente não conversar. E nós vamos lá amanhã. Eu falei com a pastora Joara: vamos lá visitar esse casal que está separando. Só que eu já tinha compromisso. Tinha compromisso a semana inteira. Falei: meu Deus, e agora? Falei: olha, só vou poder visitar vocês na outra semana. Uma semana. Por semana é demais. Mas o homem garantiu para mim: eu não vou embora enquanto não conversar com o senhor, pastor. Tá bem, vamos lá. Fui lá com a pastora Joara. Sabe aquela conversa de casal quase separando? Do cara que parece um cavalo, e bruto, parece aqueles cara que foi pegado no laço. E ela, aquela uma também histérica, que não agradece nada, sabe? Misericórdia. Ficamos quase meia-noite conversando ali. Tiramos um pequeno perdãozinho deles. Bastou para ele estar junto até o dia de hoje. Não foi embora. Assim, igreja é o lugar de restaurar famílias. Igreja é o lugar de curar, de receber cura da enfermidade. Mas muito melhor, igreja é um lugar tão especial que tem aqui aquele que pode sarar feridas interiores, curar a ferida da alma. Isso tem em toda a igreja. Necessidades tem em todo lugar. Necessidade. Aqui é o lugar certo. Se você souber de alguém que está precisando muito de alguma coisa, de uma necessidade, traz para a igreja. É ali que muitas vezes as coisas acontecem. Digam glória a Deus. Gente, aqui qual que era a necessidade desse paralítico? Ele era paralítico, não podia andar, ele vivia numa cama. Olha, ele vivia numa cama, ele estava isolado, nem a família dele estava aí para ele. Mas ele tinha uma coisa boa, tinha 4 amigos, né? 4 amigos. Alguém disse que a gente precisa de pelo menos 4 amigos, né? Porque quando morrer, precisa de 4 pessoas para levar, né? Pelo menos 4 amigos você precisa ter, gente. Pelo amor de Deus. Se você não tiver pelo menos 4 amigos, e aí, como que faz? Mas ele precisava muito de uma cura. E sabe o que é mais? Muito mais do que a cura da restaurar a ele o direito de andar. Ele tinha uma cura, uma doença espiritual na alma. Então, qual que é a necessidade do paralítico? Ele precisava de cura física, não é verdade? Sim ou não? Cura física. Gente, interessante que Marcos, não tem muito tempo aqui, irmãos, 10 minutinhos, né? Mas Marcos foca muito nos atos de Jesus, na cura,
Cura, libertação. Esse é o livro de Marcos. Aliás, pouquinho atrás aqui ele tinha purificado um leproso. Perceba que com o leproso não era cura, era purificação, por causa do pecado, porque a lepra simbolizava o pecado. Mas ele curou o paralítico. Diferente, né? Ele purificou o leproso e curou o paralítico. Interessante, né? Bom, o que tem então na igreja, em toda a igreja? Hein? Você gravar, não precisa nunca mais esquecer disso. O que tem na igreja? Vamos falar todos juntos? O que tem na igreja? Em toda a igreja tem necessidades. Chega gente de tudo quanto é tipo, gente. Tem hora que vem uns casos pra gente que a gente pensa, misericórdia. Não tem como. Às vezes, gente, você não imagina nesses anos de ministério o que a gente já fez. Eu já fui advogado, já fui tudo. Policial. Felícia. Depois atrás chegou aí, pastor, tem lá num lugar lá que tem uma mulher lá, como diz, ela está escrava lá, num lugar bem longe, família do Branco. Pastor, a mulher está escrava, ela veio do Brasil, numa área americana, e ela não pode nem sair na rua, porque está com medo, e a mulher está escravizando ela. O salário é só, o salário, ela não ganha salário, está sobrevivendo, porque tudo que ela gasta, tudo que ela ganha, é o gasto dela da casa, então ela está sendo escrava. Falei, dá o endereço que eu vou lá, 2 horas daqui. Lá eu vou lá. Consegui dar um jeitinho de entrar em contato com a mulher, porque nem telefone tinha. E tinha caçado tudo da mulher. Mas consegui lá por e-mail, não sei o que lá falaram. Falei, pega sua mala, põe tudo aí que eu estou chegando aí. Gente, o que eu vou fazer lá como pastor? Não sou policial, não sou nada. Mas fui lá, fui peito aberto, vou buscar essa mulher. Cheguei lá, ela já estava com a malinha pronta. Falei, sobe aí. E só esperando a mulher, a dona, chegar lá para falar com ela. Eu falei que eu sou advogado, vim aqui buscar essa mulher, né? Então, mas não veio não, só ficou olhando lá de longe assim, pensando que era uma autoridade, né? E eu lá dentro do carro, só esperando. Eu já fui capelão, né? Eu tenho uma plaquinha daquela de capelão. Só já penso que é policial, né? Mas não é nada. Peguei ela, falei, vamos embora. Viajamos para cá, o branco, né? O branco falou, pastor, obrigado que você foi lá buscar, estava escravo, é assim que a gente faz. A gente já fez de tudo nessa vida, né? De pastor. A gente só não fez parto, a gente nunca fez ainda, mas no mais a gente já fez tudo, né? Amém, gente? Então na igreja é um lugar especial para você alcançar as suas necessidades. Segundo, o que tem na igreja? Hein? Tem pessoas que se importam com outras pessoas. Tem. Toda igreja tem. Pessoas que se importam com pessoas. Aqui, está um caso aqui que a gente leu. Olha, que diz, né, que alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava fazendo uma abertura, baixaram o leito que ali jazia. Gente, essa história é tremenda. Eu não tenho tempo para pregar aqui muito, mas traz lição tremenda essa história. Olha, Jesus está voltando para Cafarnaum. Diz aqui em casa, mas na verdade aqui não é a casa de Jesus. Há quem diga que aqui é a casa de Pedro, porque a casa de Jesus era uns 32 quilômetros mais ou menos. Eu estava vendo que era em Nazaré, mais ou menos, mais de 30 quilômetros que era a casa de Jesus. Mas Jesus gostava de vir em Cafarnaum. Ele está de novo ali. E a Bíblia diz assim, olha, e logo ocorreu que ele estava em casa, mas não é na casa dele. Possivelmente seja a casa de Pedro. Mas ele estava ali de novo.
E quando a multidão viu, diz: olha, chegou Jesus. Então logo aglomerou-se muita gente querendo a bênção, muita gente querendo chegar perto de Jesus, muita gente a ponto de não ter como passar. Que exemplo que dá esses 4 homens. Não era suposto eles estar lá também querendo a bênção? É ou não é? Não era suposto que esses 4 homens estivessem lá também querendo chegar, porque talvez chegasse antes até para ocupar os primeiros lugares, né? Não, eles não estavam lá. Aonde que eles estavam? Indo atrás do paralítico de um amigo dele. Que lição, gente! Lição de pessoas que se importam com os outros. Olha, nós vemos aqui que de repente chega aqueles caras malucos, com aquele homem paralítico, que não tinha ninguém que se importava com ele, numa cama, paralítico, a família já tinha abandonado. E eu sei lá como, não é pertinho não, quanto tempo que eles levaram para levar aquele homem até a presença de Jesus. Vai ver que desceu descida, e subiu, e foi, não era assim, estradinha igual é hoje não, mas descia e subia. E sabe como era? Eu estava assim pescando muito isso. Aquela época usava os cobertores para carregar as pessoas. Sabe o que é cobertor? Cada um pegando aqui, não sei se fizeram uma marra aqui, sei lá como que foi, mas cada um pegando um aqui, outro aqui, e 4, levando ele no cobertor, porque o cobertor era o que se usava naquela época. Não é uma marcazinha bonitinha igual tem hoje, até com rodinha, né? Nada disso. Era carregando mesmo. Que dificuldade aquelas pessoas tiveram para levar o paralítico. Chega os 4 lá, aquela multidão, como entrar até a presença de Jesus? Como entrar? Mas a Bíblia diz aqui, não é, que então não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado. O que é o eirado? Eirado era um lugar que tinha em cima da casa, tipo assim, um lugar plano. Eles usavam muito isso aí para colocar o trigo, para secar o trigo em cima. Era uma cobertura mais ou menos assim. Isso era feito com barro, né? com pedaços de ramo, com pedaços de capim. Então eles faziam aquele barro assim em cima da casa, então se chamava de eirado. Agora imagina só, como que eles abrem esse eirado para descer o paralítico por ali, para chegar até a Jesus? Olha, houve ali eu penso comigo, não está isso na Bíblia não, mas eu conjecturo que eu acho que Pedro, se era ele mesmo o dono da casa, porque era um discípulo de Jesus, deu essa autorização. Porque já imaginou fazer um buraco no eirado para descer o paralítico até Jesus? Mais ou menos, viu? Acho que ficaram pensando, bom, deixa eu ver, o barulho está aqui, né? Então vamos abrir aqui, entendeu? Eles ficaram pensando, onde que é? É aqui, então vai ser aqui. Porque ali diz o lugar correspondente. Já imaginou? Que dificuldade dos caras para levar o paralítico até Jesus? Meu Deus! Isso é um exemplo de pessoas que se importam com o outro. Que exemplo, gente? Que exemplo! Nessa igreja tem pessoas que se importam com os outros, sim ou não? Sim ou não? Toda igreja tem pessoas que se importam com os outros, que não mede esforço, que pega seu carro, passa lá em tal lugar, porque lá precisa pegar uma pessoa lá, sai da rota e vai lá até onde está essa pessoa para pegar a tal pessoa.
Sim ou não? Tem gente assim aqui ou não? Toda igreja tem. Toda igreja tem. Toda igreja tem pessoas que se importam com outras pessoas. Digam glória a Deus. Aqui tem pessoas, hein? Sim ou não? Principalmente pessoas que foram marcadas pelo Senhor, pessoas que foram, não é, que receberam um milagre, que o Senhor fez uma obra na vida dele. Ele vai viver a vida toda para servir a Jesus, e ele foi marcado. Então importa que ele leva mais uma alma para a presença de Jesus. É assim que acontece, principalmente pessoas marcadas. Então ele diz: a partir de hoje eu vou servir a Deus. Que coisa linda, né? Me lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus. Gente, tinha uns irmãos que lá na minha casa, que um culto que eu não ia, eles já estavam lá. Chato até, mas estavam lá. Você não foi no culto hoje, né? Mas que estavam lá atrás de mim. Pessoas que se importam com outras pessoas. Tem gente assim aqui ou não? Meu Deus, gente. Tem 4 homens. Eu até dei nome para esses 4 nomes, né? Gente, puxa, tem que parar de pregar. Mas nem sempre os 4, né, tem a mesma qualidade. Você sabia que sempre tem um diferente do outro? Tem um que tomou a decisão, sabia? O líder. Vamos levar nosso amigo até Jesus? Tem aquela voz de líder. Vamos embora, não é? Vamos levar, porque um tomou uma decisão. O outro amigo diz: eu te ajudo. O outro amigo diz: eu também te ajudo. Mas eles não sabiam como fazer o negócio. Mas como que vão levar? De repente tem aquela dificuldade. Mas tem um 4º amigo que diz: eu sei como faz. Faz assim, 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 assim. Sabia que tem tudo isso? Isso tem na igreja também? Tem aquele cara que diz: vamos fazer. Mas tem um que diz: eu te ajudo. Tem um que tem que fazer. Um, na verdade, faz só o fogo. Eu sou meio desse tipo, não sei fazer nada. Só sei fazer fogo. Gente, vamos fazer isso aqui e tal, tal. Eu já vou pegando o negócio e tal, mas não sei fazer. Daqui a pouco já deixo aquele negócio ali. E os outros continuam fazendo. E o negócio tem que sair. Eu lembro lá no Brasil, quando a gente começou a igreja, lá na favela. Disse: vamos construir, vamos embora. Dinheiro não tinha. Imagina um jeito. Criançada fizeram campanha de R$1 para a gente colocar as tesouras. E fizeram. E a igreja está lá até o dia de hoje. Eu não sabia fazer nada, nunca soube fazer construção, mas estava ali. Se o pastor não estivesse ali, eu não saía trabalho. Porque tem que ter sempre um tomando uma decisão para fazer, e os outros seguem junto. Esses 4 amigos é bem diferente. Não é diferente, é assim. Tomaram a decisão, vamos lá. E um já estava desanimando: mas como subir lá? Como? Não, muita multidão, vamos parar com isso. Mas outros dizem: não. Sempre tem uma escadinha para subir lá no eirado. Vamos pegar aquela escadinha ali. E subiram por lá. Mas como? Aí está tudo fechado. Vamos abrir aqui. E abriram e levaram até Jesus. Sempre tem pessoas que se importam. Vamos para o 3º, para a gente fechando de uma vez. Na igreja também sempre tem pessoas críticas. Pessoas que quer, além de não fazer nada, só critica. Sim ou não? Diga comigo assim: ai, tem pessoas que só critica e não faz nada. Tem pessoas que, se puder fazer parar essa obra, vai fazer, porque é tão crítico, tão negativo. Aqui aconteceu isso também. Olha o que diz aqui, não é? Alguns dos escribas, verso 6, estavam assentados ali e arrazoavam. Esse arrazoavam quer dizer, estavam buscando contra o que o Jesus estava falando. Buscando o contrário, buscando falar contrário. Aliás, eles já vinham de longe seguindo Jesus, porque ali estavam falando que Jesus era blasfemo e merecia a morte.
Ainda mais quando Jesus fala para o paralítico: perdoados estão os seus pecados. Está vendo? É um blasfemo. Pessoas críticas, usada por Satanás mesmo, sabia disso? Que quer a destruição da obra. Mas sabe o que Jesus fala? Por que vocês estão razoando no coração de vocês? O que é mais fácil? Dizer perdoados estão os seus pecados, ou dizer para esse paralítico: levanta, toma o seu leite e anda e vai embora para sua casa? Tem pessoas também, aliás, você sabe que essas pessoas criam barreiras para as outras. Barreiras para as outras pessoas não virem para Jesus. Sabe por quê? Aonde que eles estavam? No primeiro lugar. No primeiro lugar, criando uma barreira para as pessoas. Mas quando tem pessoas de Deus, pessoas de fé, não tem barreira. Não tem barreira, a obra acontece. Não tem dificuldade, porque ainda que tenha uma multidão de pessoas, mas ele sobe uma escada, desce pelo telhado e chega o paralítico até a presença de Jesus. Aí Jesus diz: grande é a fé de vocês. Muito. Para nós finalizar, na igreja tem pessoas que pagam preço, sim ou não? Tem pessoas que pagam preço. Sabe por quê? Olha, esse homem aqui ofereceu a casa. Eu creio que ele sabia do que estava acontecendo, do buraco ali no eirado, tudo isso. Mas ele diz: ele não se importa de pagar um preço para que uma alma seja salva. Ele oferece a casa dele. A casa dele está lotada de gente. Jesus ali operando. Sabe o que é? Tem pessoas que oferecem as suas casas também para o serviço do Senhor. Aliás, nesse ano que vem vai ser um ano de colheita de almas, viu? Já estou aqui assim na minha cabeça. Nós vamos começar, temos aqui já células funcionando, né? Na casa dos irmãos, na casa do João tem célula, na casa do Alessandro tem célula. Nós vamos abrir aqui umas 7 células em nome de Jesus, para ganhar almas. E tem mais uma visão: nós vamos fazer o lar de paz. Você pode ir, aliás, hoje mesmo estava falando com uma pessoa, ele agradecendo muito por uma visita que a gente fez na semana passada. Disse: pastor, como foi bom a visita que vocês fizeram lá. Nós estávamos com umas 8 pessoas, tudo católicas ali. E a gente falando de Jesus. Eu estava com o pastor Rubens, falando de Jesus naquela casa. Ele falou: vocês precisam ir lá de novo. Eu falei: gente, ano que vem nós vamos fazer um trabalho chamado Lar de Paz. Nós vamos 6 semanas na sua casa. Na 7ª nós vamos trazer ela para um coquetel aqui na igreja. Eu falei: sim, pastor, já estamos juntos. Você vê, lugares é o que não faltam. As almas estão perecendo, precisando de cura, precisando de milagre, precisando de libertação. E nós precisamos abrir um caminho para chegar até essas almas. Tem uma multidão de atrapalho na frente, mas eu vou dizer: pela fé tudo é possível. Vamos ganhar alma nesse novo ano para Jesus. Digam glória a Deus. Mas precisa de pessoas que paguem preço. E paguem preço. Não é de graça não, gente. É preço de jejum, é preço de oração, é preço de sair do conforto, de querer as bênçãos e ir atrás, pegar o paralítico e levar lá. Tem gente que tem que trazer aqui, e Deus vai ser glorificado. Diga glória a Deus comigo. Tem que pagar preço, gente. Não é fácil não. Essa obra só está de pé até o dia de hoje, porque tem muita gente pagando preço. Jejum, oração, dinheiro. Isso aqui acontece sem dinheiro? Não. Dizimistas, ofertantes, contribuintes, pessoas que pagam preço pela obra de Deus. Por isso ela continua em pé. Então todo lugar na igreja, toda a igreja tem essa qualidade, essas pessoas que pagam preço. Tem uns que não
só quer saber da bênção, senta ali e está de boa, né? Amém. Faz parte da multidão, né? Mas o Senhor quer que você pague preço, que você seja fiel a Ele. É fiel, gente. Por isso que a obra de Deus continua. E aqui, neste caso, tem alguém pagando preço para que a obra aconteça. Quinto e último ponto para nós parar. Na igreja, sempre tem milagres. Diga glória a Deus. Na igreja sempre tem milagres. Os milagres acontecem na presença de Deus. E assim aconteceu com essas pessoas aqui. Aliás, com o paralítico. O problema dela era muito mais sério. Jesus se depara com ele e diz: teus pecados são perdoados. Ele precisava de cura interior. Ele precisava de receber o perdão dos pecados, porque ele era aprisionado, ele tinha maldição sobre a vida dele, por isso que ele estava numa cama. Mas Jesus já liberta ele, já logo dessa vez: os teus pecados são perdoados, teu passado agora já não existe mais, você agora é uma nova pessoa, você agora, ainda não foi curado da paralisia, mas você já foi curado do interior, os teus pecados já não existem mais, teus pecados são perdoados. A maior cura que nós podemos ter, não é a cura da alma, ser restaurado, ser livre do pecado. Essa é a maior cura que se possa imaginar. E agora Jesus replicando diz: olha, qual que é mais fácil? Eu dizer teus pecados são perdoados, ou toma o teu leito e vai andando? Bom, uma coisa aconteceu, a outra vai acontecer também, porque normalmente a pessoa vem para Deus toda arrebentada, muitas vezes ferida, e quando o Senhor cura a alma dela, Ele se liberta muitas vezes sendo curado fisicamente também. E agora eles simplesmente estão andando, e aí aquele povo não tinha o que falar, sabe? Às vezes alguém diz: mas pastor, será que é falso profeta, não sei o quê? Tem muitas questões, né? Fala: olha, eu quero ver fruto. Se tem fruto, é de Deus. Se não tem fruto, não é de Deus. Mas tudo o que frutifica na presença de Deus, não é de Deus. Simples assim. Simples assim. Tem fruto? Se tem fruto, é de Deus. Porque o diabo não dá nada assim, não frutifica na vida de ninguém. Mas o Senhor sempre abençoa as nossas vidas. Diga glória a Deus. Sabe o que? Na presença de Deus há milagres. Toda a igreja tem milagres. Os necessitados são alcançados. Até o paralítico muda de vida. Até o crítico muda de vida. Ele vai criticando, até um ponto que ele já quer saber de uma coisa. Eu vou mudar no meu jeito de pensar. Teve gente aqui já sim ou não? Eu muitas vezes já critiquei, já pensei de maneira diferente e mudei meu jeito de ser. Tem pessoas que mudam o seu jeito de ser. Um crítico a vida toda. Diz: espera lá, até quando? De repente ele muda o seu jeito de ser. Até para o crítico o Senhor tem uma solução. Os críticos também mudam. E vão se tornando discípulos. E quem paga preço serão recompensados. Diga glória a Deus. Fique em pé em nome de Jesus para a gente orar.